O Sínodo da Alemanha e o Terceiro Segredo de Fátima. Acreditem, Nossa Senhora já tinha previsto tudo, essa onda infernal de apostasia. Agora o que está em jogo é, você vai resistir até o final ou vai apostatar perdendo a fé como muitos estão fazendo? Seja muito bem-vindo a este canal, eu me chamo Anderson Reis. Eu quero pedir para você, por favor, compartilhe esse vídeo, porque vai ter pessoas que só vão assistir esse conteúdo de extrema importância se você compartilhar este vídeo com os seus amigos, tá bom? Então vamos lá. A Assembleia Sinodal na Igreja da Alemanha iniciou as sessões de trabalho na quinta-feira, dia 3, e teve o seu encerramento dia 5, tá bom? De 230 delegados do episcopado, 86% votaram a favor do fim do celibato. E o mais impressionante de tudo isso é que teve o voto deste cardeal chamado Reinhard Marx. Cardeal, o senhor deveria olhar um pouco para o exemplo de São Roberto Bellarmino, que foi esse sim um genuíno cardeal da Santa Igreja, que amava a Cristo, a Virgem Maria, que amava a Santa Igreja. E quando ele via a fé sendo abalada na vida das pessoas, ele não fazia como o Senhor. Fazia uma votação contrária à fé da igreja. Na época que o protestantismo estava bombando na região dele, ele fez o quê? Organizou um grupo de pescadores e pescadoras. Olha que coisa mais linda, meu irmão, você que está assistindo. Ele dava a fé da igreja para o povo, São Roberto Bellarmino. O ensinava o caminho da fé da Santa Igreja e organizou esses grupos de pescadores e pescadores para levar a palavra da Santa Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo a fim de frear o crescimento do protestantismo e confirmar os irmãos na fé. Mas esse cardeal não, que tem um histórico muito complicado. Ele vai frontalmente contra a igreja. É o que diz a profecia de Nossa Senhora em Garabandal. Esses cardeais estão indo pelo caminho da perdição. Mas além de quererem o fim do celibato sacerdotal, teve um outro grupo aqui, ó. Já a questão da ordenação de mulheres foi definida pelo grupo Diálogo da Reforma sobre o futuro da Igreja Católica. O que vocês querem definir sobre o futuro da Igreja Católica se nem a fé da igreja vocês têm? Vocês querem ideologia de gênero, vocês querem casamento gay, vocês querem a destruição da liturgia. O que vocês querem é uma nova igreja que foi gerada no quinto dos infernos, cujo chefe dela é Satanás e os seus demônios, e destruir toda a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. É isso o que vocês querem, inimigos e fiéis da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, bando de seguidores de Satanás, que está infiltrado na igreja há bastante tempo tentando isso. Agora vem lá, o Papa São João Paulo II dá a sua afirmação e uma resposta categórica para vocês, seus infelizes. Por outro lado, algumas oposições ao ensinamento constante do magistério ordinário da igreja não cessaram e se fizeram ainda mais atrevidas. Escute isso daqui, ó. Chegando ao cúmulo de ordenações clandestinas. O pessoal, não aceitando o ensinamento da igreja, começou a fazer ordenação de mulheres clandestinas. O desafio estava lançado à Santa Sé e São João Paulo II não deixaria sem resposta. No dia 22 de maio de 1994, data em que se celebrava a solenidade de Pentecostes, o Santo Padre mandou publicar a carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis. E o que o Papa São João Paulo II disse? Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima importância, que pertence à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, declaro que a igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres. E que essa sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da igreja. Parece que vocês não estudam documento, vocês não veem os pronunciamentos do Papa, porque o que ele fala, vocês querem fazer absolutamente o contrário. Então o Papa é guiado pelo Espírito Santo para dar essa declaração e suplica obediência, e vocês são guiados pelo Espírito de Satanás pelo Espírito do Anticristo para causar uma revolução dentro da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que isso tem a ver, Anderson, com o terceiro segredo de Fátima? No dia
11 de março de 1995, Nossa Senhora deu uma mensagem para o Padre Gobi que se chama O Meu Segredo. E ela diz, o meu segredo diz respeito à igreja. Ela estava falando sobre a questão do terceiro segredo de Fátima e ela aqui mesmo disse que não tinha sido revelado. E que esse segredo tem a ver com a igreja. E olha o que ela vai falar. Será levado ao término a grande apostasia na igreja, que se difundirá em todo o mundo. O que é apostasia? É a perda total da fé recebida no batismo. O Padre Leonel Franca vai dizer que a fé é a adesão da inteligência a uma verdade que Deus revela por meio da sua igreja. E nós aprendemos que essa fé, que é uma virtude teologal, é um dom recebido de Deus. Cara, que graça ter a fé e ter a fé verdadeira, a fé da igreja, e como obediência, uma submissão total, eu creio em tudo o que revela a fé da igreja. E aí Nossa Senhora vem dizer o quê? Que vai ser levada ao término a grande apostasia na igreja, que se difundirá no mundo inteiro. Sabe o que vai acontecer? Inúmeras pessoas, desde o clero até os fiéis, irão perder a fé. A ponto de Nossa Senhora em La Salette dizer o quê? Roma perderá a fé e será a sede do anticristo. E o próprio Verbo encarnado, em São Lucas capítulo 18, versículo 8, vai dizer o quê? Quando o Filho do Homem voltar, ele acaso encontrará fé sobre a face da terra? Agora, se São Roberto Bellarmino confirmava os outros na fé, e são os exemplos de cada um de nós que somos fiéis leigos da Santa Igreja, a apostasia está vindo do cume. Esse sínodos é uma bagunça, é pachamama, é feitiçaria, é cada bagunça demoníaca que tem acontecido dentro desses sínodos e já não está mais oculto. Não é mais a fumaça de Satanás, como disse lá o meu amigo Fabiano do Instagram, Educar para o Céu. É o incêndio do demônio dentro da própria igreja, mostrando na nossa cara o cumprimento das profecias bíblicas e das aparições de Nossa Senhora. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, você está firme na resistência? Você está firme na sua vida de oração, no seu estudo, lutando para não ceder a isso daqui? Porque Nossa Senhora, depois de falar sobre esta apostasia na igreja, que é no mundo inteiro, gente, eu já preguei em 7 países. Cara, olha, eu vou falar para vocês. Chega a sangrar o coração as experiências que eu tive indo pregar, principalmente na Irlanda. Gente, uma pessoa me disse, se o padre fazer 5 minutos de homilia, o pessoal vai embora da igreja. Não aguenta mais ficar escutando a palavra da verdade. Tem tantas outras coisas aqui que eu já vivi fazendo pregações em outras partes do mundo, porque Nossa Senhora está falando acerca do mundo. E eu pude constatar com meus próprios olhos, mas vamos lá, ó. Nossa Senhora diz, o cisma será consumado no afastamento geral do evangelho e da verdadeira fé. Você imagina o mundo inteiro afastado do evangelho e da verdadeira fé? E Nossa Senhora continua, na igreja entrará o homem iníquo, que se opõe a Cristo e que levará ao seu interior a abominação da desolação, assim dando cumprimento ao horrível sacrilégio do qual falou o profeta Daniel. É isso que eles querem chegar, na destruição total da liturgia da Santa Missa. Mas tem uma outra palavra aqui, que Nossa Senhora disse, que foi no dia 11 de junho de 1988, sobre a grande apostasia. E ela vai falar aqui, ó, esta grande apostasia difunde-se sempre mais também no interior da igreja. Ela não cessa, ela não declina, ela não diminui, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Os erros são ensinados, Nossa Senhora vai dizer, e difundidos, enquanto que, quanta facilidade são negadas as verdades fundamentais da fé que o magistério autêntico da igreja sempre ensinou e energicamente defendeu contra qualquer desvio herético. Então essas coisas são ensinadas. Inferno é negado, maternidade divina é negada, as verdades da fé vão sendo negadas enquanto essas trevas vão tomando cada vez mais conta. E uma grande adesão da parte de muitos católicos que já esfriaram na fé. E o que Nossa Senhora vem falando? O episcopado mantém um estranho silêncio e não reage mais. Ó, os bispos, ó, não fala mais nada. Deveria estar bradando de cima dos telhados, que nem os grandes santos de outrora. A Nossa Senhora fala que eles ficam em como? Em silêncio. E ela vai falar o que aqui agora? Nestes tempos, na Igreja Católica, permanecerá um pequeno resto que será fiel a Cristo, ao Evangelho e a toda a sua verdade. Você está pensando que nesses tempos de apostasia vai ter uma multidão enorme lutando pela fé? Não. Nossa Senhora falou que é um pequeno resto.
É o pequeno rebanho. Se você quiser conferir na Bíblia, você pode ir no profeta Joel, capítulo 3, versículo 5, e depois em São Lucas, capítulo 12, versículo 32. E a grande questão é, eu faço parte desse pequeno rebanho? Eu tenho mantido a minha vida de oração? Eu tenho mantido o meu rosário, a vida eucarística, a meditação da palavra de Deus, a oração pessoal? Porque se não tiver desta maneira, o demônio vai atropelar. E eu quero encerrar com uma palavra muito séria, sobre um dever gravíssimo. Isso daqui é uma dica que eu quero dar para você. Escuta isso daqui, ó. É dever gravíssimo dos párocos doutrinar o povo fiel nas verdades da fé. Os párocos têm um dever gravíssimo de estar fazendo isso. E este dever alcança proporcionalmente os pais, chefes e padrinhos com relação aos seus filhos, criados ou afilhados, e também na medida de suas possibilidades de todos os cristãos. Eu gostaria que você fosse perguntar para o seu padre, porque já que é um dever gravíssimo dos párocos, fala assim, padre, o que está acontecendo nesse negócio desse sínodo da Alemanha? Explica para mim, tá certo esse negócio da ordenação de padres? Tá certo esse negócio, da quebra do celibato dos padres? Tá certo esse negócio da ordenação sacerdotal de mulheres? Vai conversar, porque é dever gravíssimo deles dar-lhes a verdade. Vai perguntar para o seu bispo. E na outra medida, você como pai, você tem que ensinar os seus filhos a fé, você tem que ensinar a sua esposa a fé, e você como padrinho, os seus afilhados. Olha, eu vou dizer uma coisa para encerrar. Se guarde dentro do coração imaculado da Santíssima Virgem Maria. Porque Nossa Senhora disse para Lúcia, o meu imaculado coração será o seu refúgio. E isso não estende somente para a vida de Lúcia, mas para a sua vida também. Porque você não pode permitir que o dom mais precioso que você tem, que é a fé, seja arrancada por essas forças infernais que adentraram dentro da igreja. Permaneça firme e lute para você se manter intacto até a vinda do Cristo ou o momento que Ele te chamar. Deus te abençoe e salve Maria Imaculada.